Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Observatório ADR. Meu nome é Adriel de Assis e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre do porquê os hebreus eram tão teimosos no caminho lá do êxodo do Egito até a Terra Prometida. Porque eles foram tão teimosos, resmungões, né? Deram trabalho a Moisés, deram trabalho a Arão e a todos os outros líderes, né, como Josué, os juízes também lá no livro de Juízes, porque o povo de Israel ele tinha essa mentalidade. Será que essa teimosia vinha do contexto histórico em que eles estavam incluídos? Será que teria a ver com o livre-arbítrio que eles tinham? Aí eles opinaram por reclamar assim, eles escolheram reclamar porque era o melhor deles, que eles podiam dar para o Senhor, a reclamar dos feitos que o Criador fazia para eles no deserto. A gente já sabe, né? Muitos por aqui já viram no cinema ou já ouviram falar em algum lugar da história do Êxodo, né? Que Moisés ele libertou o povo de Israel e no deserto o povo teve muitas dificuldades, mas Deus sempre supriu com água, com comida, mandava um pão do céu, né? Que era todo dia. Então assim, o povo ainda assim continuava reclamando, continuava sendo mal agradecido por tudo que o Criador fazia. Por que isso aconteceu? Bom, o motivo deles reclamarem, a gente sabe que ocasionou, no capítulo 13 e 14 de Números, os 40 anos de deserto, de peregrinação, porque eles deveriam ficar pouco tempo, poucas luas, no caso poucos meses, eles deveriam chegar em Canaã. Por que eles demoraram tanto tempo? Ficaram 40 anos e só a outra geração, após 40 anos, que nasceram livres, sem ter visto a escravidão no Egito, sem ter visto metade dos milagres que aquele povo daquela geração viu. Porque estes entraram, só o Josué e Caleb da antiga geração, que também entraram, mas todo o restante, até mesmo o próprio Moisés, ele não entrou. Então a gente vai ver hoje isso na Bíblia, tá? Mas antes de tudo, já quero que você se inscreva aqui no canal, já dê um like no vídeo, já deixe ativado o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu posto aqui no canal. E sempre fique pronto aí para, fique à vontade, né? Aliás, para sempre comentar qualquer coisa que você queira nos comentários, uma pergunta, uma dúvida. E não se esqueçam também que eu tenho um curso de exegese aqui embaixo no link da descrição, tá bom? Na descrição tem um link que você pode acessar, parcelar até 12 vezes, quantas parcelas você quiser, até 12 vezes. É um curso muito acessível e de muito esclarecimento para quem quer estudar a palavra de Deus. Então vamos lá. Aqui no livro de Números, do capítulo 13, do 25 a 33, a gente vê uma coisa interessante, que é quando os exploradores, os espiões que Moisés tem escolhido, cada um era o líder das 12 tribos de Israel, eles tinham sido escolhidos justamente para explorar a terra de Canaã e voltar com notícias a respeito do reconhecimento que eles fizeram da terra. Tá? E eles vão começar a falar assim: 40 dias depois, voltaram da exploração da terra. Ao chegar, apresentaram-se a Moisés, a Arão e a toda a comunidade dos israelitas no deserto de Parã, em Cádiz. Deram informações a eles e a toda a comunidade e mostraram os frutos da terra. Disseram assim a Moisés: fomos à terra a qual nos enviastes. Nela, de fato, corre leite e mel, e são estes seus frutos, seus produtos. Mas o povo que habita é forte, as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos ali também os descendentes de Anak, os amalequitas, que moram naquela região do Negueb também. Os heteus, os jebuseus e os amorreus nas montanhas. Os cananeus moram à beira-mar, ao longo do Rio Jordão, ou seja, praticamente um pouco à frente deles. Né? Então Caleb fez o povo calar diante de Moisés. O povo se calou quando ele falou assim: subamos para conquistar a terra. Somos capazes, não há dúvida. Caleb, ele era o líder da tribo de Judá, sabe? Uma nota de rodapé aqui para vocês saberem de qual tribo ele era chefe. Mas os outros que haviam ido com ele diziam: não podemos atacar esse povo, porque é mais forte do que nós. Já temendo serem derrotados e não confiando inteiramente no Criador, como é o caso de Caleb. 32. E falavam mal da terra que lhes haviam explorado.
dizendo aos israelitas: a terra que fomos observar é um país que devora seus habitantes, e todas as pessoas que nela vimos são de grande estatura, são amedrontadores. Vimos ali desses gigantes, isto é, descendentes de Anak, da raça dos gigantes, e tínhamos a impressão de serem gafanhotos, e assim devíamos parecer, devíamos, né, parecer aos olhos deles. Ou seja, nós somos como gigantes. Ou melhor, nós somos como gafanhotos, nós vimos gigantes ali, nós somos como gafanhotos. Somos inferiores a eles. O medo dos israelitas aqui não foi dos gigantes, propriamente dizendo, mas o medo deles era o medo da derrota. Eles não estavam confiando inteiramente no Criador. É o que vai resultar no capítulo 14, que toda a comunidade se revoltou e quis conquistar Canaã após ficarem 40 anos no deserto. E Moisés intercedeu por esse povo, né, orando ao Senhor para que eles não fossem mortos pelos cananeus. Mas muitos que tentaram conquistar o Jordão sozinho, além do Jordão, sozinhos, os cananeus desbarataram e destruíram os israelitas. É isso que acontece quando a gente não confia inteiramente no Criador. Mas afinal de contas, Adriel, por que eles reclamavam tanto? Eu fiz aqui uma pequena análise e cheguei na seguinte conclusão, que é o seguinte. Primeiro, eles eram escravos. Um escravo, se a gente for comparar a época da libertação dos escravos aqui no Brasil, tivemos a lei do ventre livre, a lei de sexagenários e a lei áurea, que foi de fato a liberação total de qualquer escravo que ainda estava dependente do poder dos seus senhores. Bom, pegando esse contexto aqui, vocês estão entendendo onde eu quero chegar, que simplesmente o fato de que o povo ser escravo, a mente deles vai estar limitada à liberdade. Eles não vão mais buscar mantimentos para eles como buscavam antes, porque, querendo ou não, eles tinham mais facilidade. No Egito, eles tinham alimentos, plantações, que facilitava até o porte físico deles para trabalharem. Eles tinham alho, cebola, raízes, né, da terra, eles tinham frutos, né, pão. Nada, claro que nem tudo era em fartura, mas eles tinham uma alimentação regrada. E quando eles vão ganhar liberdade, eles nunca mais vão precisar de levar chicotes, nunca mais vão precisar levar gritos, sermões, opressões, carregar muito peso, ficar horas trabalhando debaixo do sol quente, escaldante do deserto do Egito. Só que eles não sabiam se acostumar com isso. Esse era o problema dos israelitas. Eles não sabiam se acostumar com essa ideia de sair, embora seja muito bom, e eles esperavam isso, eles clamaram. Tanto é que Deus vai dizer a Moisés, no capítulo aqui 3 de Êxodo, que o Criador ele tem ouvido o clamor de Israel no Egito. Então eles têm clamado para o Senhor enviar um libertador. Assim como nós hoje clamamos a vinda de Cristo, né? Assim como a gente clama hoje que Cristo ele venha pela segunda vez e venha nos redimir dessa maldade que o mundo tem se alastrado. Mas acontece que não é só isso, não fica por aí, só por aí. A gente precisa entender que quando esse povo saiu do Egito, eles precisavam culpar alguém, porque antes quem eles tinham para culpar era o faraó. Eles culparam o faraó e por isso eles queriam culpar alguém. Quem ia ser o alvo da culpa deles? Quem era superior a eles, no caso Moisés e Deus, que estava suprindo a necessidade deles. Se faltava carne, a culpa era de Deus. Se eles iam morrer no deserto com falta de água, a culpa era de Moisés. Se eles não tinham como guardar alimento para outro dia, porque faltou, ficou escasso, a culpa era de Moisés e de Deus. Você vê lá em Números, você tem a revolta de Corá, Datã e Abirão, no capítulo 16. Corá, Datã e Abirão foram 3 irmãos da tribo de Levi, da genealogia dos coatitas, que eles vão se rebelar contra Moisés, dizendo que Moisés, assim como eles, não é maior do que cada hebreu daquele acampamento, mas eles são do mesmo nível de Moisés. Então Moisés não está com autoridade maior do que a de Corá, Datã e Abirão. Eles fizeram essa revolta justamente para ganhar apoio e tirar Moisés da liderança do povo. E sabe, gente, isso é uma coisa muito séria quando a gente se revolta contra o preceito de Deus. O mandamento de Deus é não destituir aquilo que o Senhor instituiu. Tudo tem um propósito. José estava preso no Egito, mas ele sabia que aquela prisão ali iria com o tempo fazer com que a família dele fosse salva.
E não só a família dele, mas o mundo inteiro da época recorreu ao Egito, porque ele administrou muito bem essa situação. E assim eu peço para que ele abençoe a minha vida, ele abençoe a sua vida, em tudo aquilo que você tocar as suas mãos, tudo aquilo que você quiser. Ele irá lhe abençoar. Então, assim, irmãos, é uma coisa que a gente tem que refletir bem quando a gente lê a Bíblia. Por que Deus não destruiu logo esse povo? Por quê? Da mesma forma que eu sei que ele não me destruiu hoje, ele podia ter feito isso, mas ele entregou Jesus, porque ele conhece meu coração. Então, essa questão foi o contexto histórico e também o livre-arbítrio. Deus ele não institui uma norma ou uma permissão para o ser humano para depois revogar. O livre-arbítrio é o direito que eu tenho de pensar como eu quiser e fazer o que eu quiser, mas de tudo colher. Ah, porque Hitler existiu, porque o próprio Criador, o próprio Yahweh, sabendo que Hitler ia matar 1 milhão de judeus no Holocausto, porque ele permitiu que eles fossem mortos naqueles campos de concentração. Porque Deus não duela com seu caráter. Ele permitiu que aqueles judeus morressem porque Hitler tomou a decisão de ser o líder deles e matarem ao mesmo tempo todos os judeus na Europa. Ou melhor, todos não, né? Mas o maior número possível. E outra coisa, ele mesmo tinha descendência, né? Linhagem judaica. Não estou catucando, estou ajeitando aqui a câmera do celular. Entenderam, irmãos? É essa a ideia em que eu venho transmitir aqui para vocês, que muita gente se esquece. Deus não é que ele seja sádico, não é que ele queira que o povo dele sofra, mas é porque tem certas coisas que Deus não pode intervir por conta de nós mesmos. Ele não intervém na vida de alguém se eu não permitir, se eu não invocar ele na minha vida, se eu não permitir que ele seja o meu Senhor de cada dia. Aquela mão que me sustenta, se ele não for para mim o meu irmão, como ele diz lá no livro de Lucas. Como o próprio Paulo, no capítulo 8, verso 32 de Romanos, ele vai atestar que Cristo ele morreu não só todos os nossos pecados, mas ressuscitou para que junto com ele nós tornemos filhos de Deus, assim como ele é para com o Pai. E ele ao mesmo tempo é o Pai, então Cristo está em nós. Ficou difícil de entender? Eu acredito que não, porque ele nos dá a liberdade de escolhermos. E quer uma forma melhor de você entender o que você tem que escolher para a sua vida? É aqui, ó. É na Bíblia Sagrada. Então a gente tem que parar com certos costumes, sabe? De ficar pensando por que Deus lhe permite sofrimento, por que e tal. Porque nós mesmos que buscamos para nós mesmos isso. Isaías 3, capítulo 9. Capítulo 3, verso 9, perdão. Isaías. Então, outro texto que eu quero ler para vocês aqui é o livro de 2 Crônicas, o capítulo 33, do verso 3 a 8. Aqui ele explica claramente que Deus ele não pode dialogar com o homem ao mesmo tempo que ele duela com seu caráter. Ele é justo. Por ele ser justo é que ele nos dá o direito de escolha. E no capítulo 33 aqui de 2 Crônicas, a gente vai ver a história do rei Manassés, que foi o filho do rei Ezequias e avô do rei Josias. Os dois melhores reis que Judá já teve em todo o seu trajeto. Claro que tiveram reis muito bons, como Josafá, como Asa, como Salomão e Davi, né? Tantos outros reis que estavam em Jerusalém foram reis bons, mas o que é que Manassés ele vai ter diferencial que me fez colocar aqui nesse vídeo? Bom, foi o seguinte. Capítulo 33, do verso 3 ao 8, depois eu vou pular para o verso 11 ao 18, fala assim. Aqui. Reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Isso foi o que Manassés fez. Aqui é uma lista de todos os feitos ruins de Manassés. Tá? Reconstruiu os lugares altos de Ezequias, seu pai, que havia destruído. Ergueu altares para os ídolos de Baal. Fabricou troncos idolátricos. Prostrou-se diante de todo o exército do céu e lhe prestou culto. Construiu altares no templo de Javé, do qual Javé dissera, é em Jerusalém que meu nome estará para sempre. Ou seja, ele blasfemou contra o nome do Criador. Porque ele era um rei mau, ele era um rei que, mesmo o Criador permitindo que ele nascesse, o deu o direito de escolha, dele escolher. E a Bíblia hoje me ensinar que ele é igual a mim, que eu posso também ser ruim.
Eu posso ser ruim, mas eu exerço minha bondade mais do que a maldade, porque eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. Capítulo 2 de Gálatas. Paulo fala isso, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas vamos lá. Quando Jesus não tinha vindo aí no Antigo Testamento, o ser humano tinha que ter a opção de escolha se queria se arrepender e seguir a lei e os 10 mandamentos por todo o resto da sua vida ou não. Vamos lá. O verso 4 diz assim, né, que construiu altares ao templo de Javé, beleza, qual dissera que o nome dele seria adorado para sempre em Jerusalém. Verso 5, construiu altares para todo o exército do céu nos 2 pátios, no templo de Javé. Ou seja, ele construiu altares pagãos do exército do céu em relação às divindades pagãs, tá? Os cananeus daquela terra ali. Fez passar seus filhos pelo fogo no vale dos filhos de Ben-Inom. Ou seja, no vale de Inom era um vale onde queimava corpos, gente morta, até lixo. E ali era oferecido muitos sacrifícios a deuses pagãos. E Manassés fez passar 2 de seus filhos. Ou melhor, seus filhos, não dizer quantidade, né? Seus filhos, mas era mais de um, né? Possivelmente. Que era feito um sacrifício ridículo, horrível, a um deus chamado Moloque, que existia ali, que ele tem até umas figuras dele, até meio macabra, ele tem as mãos assim, e com uma panela que eles colocavam carvão ali, ofereciam crianças recém-nascidas, vivas, queimadas vivas, como sacrifício a esse deus. E foi o que aconteceu aqui no momento com Manassés. Manassés fez isso. Fez passar os filhos e tal. Ele praticou a magia, encantamentos, feitiçaria, instituiu necromantes e adivinhos. Multiplicou as ações que Javé considerava como más, provocando assim a sua ira. Colocou o ídolo que mandara esculpir no templo de Deus, no qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho. Neste templo, em Jerusalém, cidade que escolhi em todas as tribos de Israel, farei residir meu nome para sempre. Não mais farei com que o pé de Israel vagueie fora da terra que destinei a seus pais, contanto que procurem cumprir tudo o que lhes ordenei por meio de Moisés, toda a lei e os decretos e suas decisões. Então, aqui a gente vê que Manassés ele foi contra tudo o que foi instituído no Antigo Testamento. O autor de Crônicas, ele possivelmente era um levita, era um historiador, um cronista dos deveres sacerdotais. Ele fez questão de mencionar que a lei em que Manassés infringiu, e ele merecia culpa. Ele não merecia nenhum traço sequer de arrependimento. Ele não merecia nada que fosse relacionado a perdão ou a misericórdia do Criador. Mas quando eu vejo o verso 11 até o 13, eu me arrependo de pensar assim. Vejamos bem. Então Javé fez vir contra Manassés os generais do exército do rei assírio, que o prenderam com ganchos e amarraram-no em cadeias e o levaram para a Babilônia. Angustiado, implorou a Javé, seu Deus, e humilhou-se profundamente diante do Deus de seus pais. Orou a Javé, que se deixou comover, e ouviu sua súplica, e o fez voltar para Jerusalém e a seu reino. Manassés reconheceu que Javé é Deus. Ou seja, ele teve que ser preso e passar por uma grande dificuldade para entender que a única coisa que ele precisava era do perdão do Criador e mais nada. Tudo era fugacidade, tudo era futilidade para Manassés. A vida dele inteira ele tinha ido atrás de coisas que não trazia preenchimento do vazio existencial que ele tinha. Muitas pessoas se sentem vazias ultimamente e só Cristo ele preenche esse vazio. Não existe outro vazio maior do que o da solidão, do que a falta de carinho, de perdão. Ah, mas o que foi que eu fiz? Não é pelo que você fez, é o que você pode fazer. Você sabe que por isso você não é bom, você não é justo. Mas a justiça que não erra e não falha, cujo nós não conhecemos, mas a Bíblia testifica dela, que é a do Criador Yahweh Sabaoth, de Yeshua HaMashiach, nosso também Salvador e irmão pela misericórdia de Deus,
é que nós conseguimos o arrependimento, é que nós entendemos que amar o próximo como a nós mesmos nos faz mais humanos e mais próximos de Deus, do nosso Criador, Yahweh. E quando a gente olha aqui para a oração de Manassés, que é um texto considerado apócrifo, aqui por exemplo, na Bíblia Teb, tá vendo? Tradução ecumênica, eu acho uma coisa tremenda a oração que Manassés faz ao Senhor, e que infelizmente não está em todas as Bíblias, essa oração. Ela estava na primeira edição da Bíblia de Lutero, provavelmente no século XVI, em que era circulada essa Bíblia, né? E esse texto ele foi só conservado no grego da Bíblia da tradução de 70, né? O Antigo Testamento dos 70, chamado também de tradução da Septuaginta, que foi do hebraico para o grego. Septuaginta por conta dos 70 judeus. Então aqui, ó, a oração de Manassés, ela vai dizer o seguinte, não vou ler ela toda, tá? Ela é pequenininha, ela tem apenas 15 versículos, mas eu quero ler para vocês aqui, tá? Na Bíblia Ecumênica, também esse livro se encontra, essa oração de Manassés, ela se encontra nos textos das Bíblias gregas ortodoxas. Tanto é que ela, na seção de textos deuterocanônicos dos ortodoxos, que essa Bíblia Teb ela segue, esse livro se faz presente, no caso esse escrito, né, se faz presente aqui, no final dos livros deuterocanônicos, antes de entrar no Antigo Testamento. E vamos lá, o verso 11 o verso 10 até o verso 14 é a parte que mais me chama a atenção, que diz assim: estou sobrecarregado com pesadas correntes para levantar a cabeça por causa dos meus pecados. Não existe perdão para mim, porque provoquei tua cólera e fiz o que era mal aos teus olhos, cometendo abominações e multiplicando coisas horrorosas. Agora dobro os joelhos do meu coração e imploro a tua bondade, Senhor. Pequei, Senhor, pequei e reconheço minhas transgressões. Assim como Davi escreve no Salmo 51, versos 5 a 6. Né? Eu te suplico e te imploro, perdoa-me, Senhor. Perdoa-me. Não me destrua por causa das minhas transgressões. Isso parece muito com o Salmo capítulo 6. Né? Não guarde ressentimento eternamente pelo mal que eu fiz. Não me condene às profundezas da terra, ao Sheol, à sepultura dos judeus naquela época. Era onde o silêncio de Deus era absoluto, o silêncio de tudo, da vida, da natureza, da existência, era nulo praticamente ali. Aí ele continua dizendo, porque tu és, Senhor, o Deus daqueles que se arrependem. É somente a estes em que Yahweh é Senhor, daqueles que se arrependem de verdade, daqueles que de verdade o reconhecem como o único e verdadeiro Deus. Então, foi isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, que ainda que os hebreus eles tivessem ficado no deserto murmurando, houve chance para os 40 anos deles se arrependerem, e eles não se arrependeram. Por conta disso, foi que a geração futura entrou na terra de Canaã, na terra prometida. Espero que eu tenha ajudado vocês nos seus estudos, que o nosso Criador possa lhe abençoar eternamente. E é esse o vídeo que eu queria deixar aqui para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o sininho ativado, os desejos na descrição e observem a verdade sempre. Tchau, tchau, pessoal. Eu estou ficando por aqui. E não se esqueça, amanhã tem vídeo novo. Até mais, galera. Tchau, tchau.